Começa a semana falando do São Paulo Futebol Clube, que vai embalado para a final da Copa Sul-Americana, goleada no Morumbi por 4-0 em cima do Avaí, com direito a golaço do Patrick de voleio. Que gol foi aquele do Patrick? A gente abre a edição falando do tricolor paulista. Muito boa tarde para você, Bruno Prado. O que falar dessa vitória do São Paulo no estádio do Morumbi, Bruno? Boa tarde. Olá, boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Foi importante para o São Paulo uma semana, né, praticamente menos de uma semana de uma final que é importante para o São Paulo nessa temporada. Conseguiu uma goleada, que é raro no time do São Paulo. O São Paulo tem poucas vitórias no campeonato, foi a 8ª vitória no campeonato. E quase todas ali, um golzinho de diferença, vitória no sufoco. E dessa vez ganhou com facilidade. Nem foi um jogo... eu trabalhei ontem com o Nilson nesse jogo, acho que nem foi um jogo para 4-0, né? Que quando você vê o placar sem ver o jogo, parece que foi um atropelamento, um passeio do São Paulo. Não foi para tudo isso. Mas uma coisa positiva é que o São Paulo aproveitou bem as oportunidades, que também aconteceu muito do São Paulo na temporada, criar muito e não conseguir fazer os gols. Acho que o jogo mais claro em relação a isso, dos mais recentes, foi o jogo Fortaleza no Morumbi, que o São Paulo perdeu de 1-0, mas foi um jogo que o São Paulo criou muito. O São Paulo teve várias chances e desperdiçou. O São Paulo criou o suficiente para ganhar do Fortaleza aquele dia, acabou perdendo o jogo. Ontem não, no primeiro tempo, que foi quando matou o jogo, fez 3-0 no primeiro tempo, o São Paulo teve 5 finalizações e fez 3 gols. Então isso foi legal para o São Paulo, já que é um time que normalmente tem que finalizar muitas vezes para fazer um gol. Ontem no primeiro tempo finalizou 5, fez 3, então é legal para o São Paulo ganhar confiança. No Brasileiro ganhou do Ceará, ganhou do Avaí, tá tranquilo em relação àquela ameaça de rebaixamento. Se não ganhar a Sul-Americana, ainda pode sonhar com uma pré-Libertadores, que provavelmente vai até o 8º colocado. O São Paulo agora está em 10º, então claro que ainda vai ter toda a rodada, outros times podem passar o São Paulo. Mas é bom para o time chegar tranquilo pro jogo de sábado contra o Del Valle, que é um jogo, para mim, bem equilibrado. Acho que é um jogo igual, é um jogo que vai determinar. O Rogério falou disso ontem e é bem claro, né? O ano do São Paulo vai ser avaliado muito pelo jogo de sábado. Se ganhar, a maioria acho que vai considerar um bom ano dentro do que pode o São Paulo hoje. E se perder, vai ser considerado um ano péssimo. Então, o jogo de sábado é bem importante. Dá para o São Paulo sonhar mais alto, Nilson César? Você acredita nesse São Paulo também no Campeonato Brasileiro? Muito boa tarde. Boa tarde para você, Pedro. Boa tarde, meus amigos da PAN. Acredito sim. Eu acho que essa câmera aqui, né? Eu acho que o São Paulo tem boas condições, sim, de até no Brasileiro brigar por uma vaga. Porque esse negócio de que já ganhou a Sul-Americana, calma, hein? Calma. Esse time do Del Valle, ontem o Bruno, que é uma enciclopédia em números, me deu os números dos últimos anos do Del Valle. Tá chegando em tudo, Vampeta. Tá chegando em tudo. Chegando, ganhando o título, já ganhou o título da Sul-Americana também, chegou em final de Libertadores da América. Peraí, rapaz, não vai enfrentar uma galinha morta, uma pera doce, como diz o meu querido amigo Martins Araújo. Então o jogo de ontem não tem parâmetro nenhum para essa final da Libertadores da América, não. O Avaí é um time que está fadado a ser rebaixado dentro do Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogou suficiente, meteu 4 gols. Sabe? Eu acho que não era nem pra tanto, né? Mas o gol lindo foi o do Patrick, né? Que golaço. Eu tava conversando com o Piperno lá fora, né? Encontrei o Fábio Piperno e falou: Nilson, aquele gol do Patrick me entusiasmou tanto, que eu tô louco pra mudar de time. Eu largar o Palmeiras e torcer o São Paulo. Sabe? Me lembrou, assim, aqueles lances do Pelé na grande área, sabe? Eu falei, mas menos, né, o Piperno? Menos, né? Não precisa mudar de time por causa de um lance, né? E daqui a pouquinho a eleição do lance Tectoy né? A gente fica aqui na expectativa para saber, já né? Pode antecipar, porque esse foi um lance Tectoy, né? Gente, o São Paulo vai ter uma parada dura no próximo sábado, né? Vai ter que jogar muita bola para ganhar do tal do Independiente Del Valle. A vantagem do São Paulo é que vai jogar em casa, porque vai ter 1.500 torcedores do Del Valle. O resto, o estádio inteiro vai ser tricolor. Então vai ser uma invasão tricolor lá em Rosário, na Argentina. A gente Estádio sabe que... Mário Kempes, né? Isso, o Del Valle abriu mão, né, da sua carga de ingressos. O Córdoba. Desculpa, em Córdoba. É Estádio Kempes, né? Kempes. Estádio Mário Kempes, né? Em Em Córdoba, não é, Argentina. Rosário? Em Córdoba. E não fica assim tão próximo de Buenos Aires, né? Tem chão de Buenos Aires até Córdoba, né, mais ou menos. E tem muito torcedor do São Paulo Você se lembra o virando time aí de e tal. 78, campeão do mundo da Argentina, não? Não lembro. Corrige aí, Piperno. Fidjal, Alguim, Galvão, Passarella, Talantini. Perfeito. Ardiles,
Gadiego e Velasquez, né? Bertone e Luque Kempes, ou faltou alguém aí? Tira o Velasquez, põe o Ortiz. Ortiz. Mas jogou no Grêmio depois. Mas tinha o Velasquez também. Tinha o Velasquez que era reserva, né? Sim. Bertone e Luque Kempes. Jogava demais, Mário Kempes. Nossa. Jogava demais. E agora dá o nome ao estádio, né? Onde o São Paulo pode ser campeão pela primeira vez e meia da Sul-Americana. E aí, Fábio Piperno, a sua análise desse jogo, São Paulo... A decisão primeira só teve um tempo. É verdade, né? Contra o Tigres da Argentina também, né? Mas agora é um adversário equatoriano, Del Valle, que a gente sabe, acho que talvez na sua história tão recente, assim, vive o seu melhor momento internacional, chegou numa decisão de Copa Libertadores em 2016, acabou batendo em vários brasileiros de lá pra cá, Corinthians, acabou goleando até mesmo o Flamengo, né, numa Libertadores, Grêmio também, né, enfim, a gente pega aqui o retrospecto mais recente, são boas campanhas do Del Valle, que chegou a ser campeão da Copa Sul-Americana, é verdade, na pré-Libertadores chegou a eliminar o Grêmio. Como é que você vê o São Paulo nessa decisão de final de Sul-Americana e também o jogo de ontem, Piperno, 4-0 no Morumbi, já é um indício de que o São Paulo chega forte, embalado na final, Piperno? Boa tarde. Boa tarde, colegas, boa tarde à nossa audiência. De fato, o Del Valle nos últimos, a gente está em 2022, nos últimos 10 anos, nos últimos mais 6, 7 anos, ele é presença muito mais frequente que o São Paulo em mata-mata de competições sul-americanas. Ele foi vice da Libertadores em 16, ele ganhou a Sul-Americana em 19, ele, como o Bruno lembrou, eliminou o Grêmio na pré-Libertadores de 2020. Então, é um time que vem nos últimos tempos se acostumando. Aliás, 21, né? Ele vem nos últimos tempos se acostumando a jogar essas competições e chegou a golear o Flamengo numa fase de grupos, depois tomou uma goleada lá no Maracanã, mas ele está jogando sempre contra times de alto nível. Então, na verdade, quem está mais acostumado nesse passado recente a disputar final, semifinal e tal de competição importante aqui na América do Sul é o Del Valle, não é o São Paulo. Agora, de fato, o São Paulo, nos últimos jogos, melhorou o seu nível. O Rogério parou com aquela teimosia de ou o Luciano ou o Patrick, ou não sei. Então, sabe, tem que escalar o que tem de melhor. E aí o São Paulo, acho que fica mais forte. E o São Paulo, como lembrou, o São Paulo disputa no Campeonato Brasileiro um campeonato paralelo, um campeonato à parte, que é o campeonato do 8º lugar. Porque é o seguinte, chegar em 7º vai ser muito difícil. A diferença de pontos é grande e os outros times estão do 7º para cima, eles são de fato melhores. O 7º hoje é o Atlético Mineiro, né? Agora, brigando por esse 8º, que é a segunda vaga para pré-Libertadores, tem um monte. São Paulo, Santos, Bragantino, América Mineiro, eventualmente um Fortaleza que não dá tempo para chegar. Então o campeonato de São Paulo hoje é esse, porque o São Paulo tem 2 chances de jogar Libertadores no ano que vem. Ou ganha do Del Valle, ou chega em 8º no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo tem que se manter vivo nas 2 frentes, e eu acho que está ganhando fôlego para isso. Mas espera aí, Piperno, você exaltou o retrospecto recente do Del Valle, então quer dizer que você dá o favoritismo para o Del Valle no jogo de sábado? Eu acho que é muito igual. Muito parelho. Porque o normal seria dizer, mas o São Paulo é um time de mais camisa. Tá bom, São Paulo é um time de mais camisa, imensamente mais currículo que o Del Valle, muito mais história que o Del Valle, só que o Del Valle, no passado recente, aqui na América do Sul, ele tem sido mais forte que o São Paulo. Del Valle na temporada, 39 jogos, 22 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, um aproveitamento de 63,2%. É o adversário do São Paulo neste sábado. E pra você, velho Vamp, muito boa tarde. A gente começa a semana já daquele jeito. Tá pegando fogo, né, Vamp? Tá pegando fogo, mas o São Paulo, né, fez o torcedor acordar nessa segunda-feira com aquele sorriso de ponta a ponta, 4-0 e golaço do Patrick, Vamp. Boa tarde, Pedro, Nilson, boa tarde, Bruno, Piperno. Bom pro São Paulo, né? A gente tá falando aí no dia 1º de outubro, você já saber o que pode acontecer pro ano que vem, já que falam tanto de planejamento. Então aí o São Paulo pode antecipar mais do que o Palmeiras, do que o Flamengo, do que todo mundo, que se ele ganhar no sábado, ele já sabe que está na Libertadores do ano que vem. Lógico que Flamengo, Palmeiras, ele só vai sair na frente, né? O Pedro falou bem aí, se não for via Sul-Americana, ele vai ter que brigar lá para ficar entre os 8, depois jogar mais 4 jogos de pré-Libertadores, se chegar, né? A gente não sabe o que vem de lá. Acabou de falar aí, ó. O Del Valle eliminou o Grêmio na pré-Libertadores, né?
Olhou o Flamengo. E demitiu o Renato. Foi nesses jogos aí mesmo. Quando o né? Grêmio perdeu, o Renato caiu. Isso aí. Então, Covid, mas caiu. semana boa para o Campeonato Brasileiro. O São Paulo ganha 2 jogos seguidos contra adversários que estavam ali brigando ali por parte de baixo da tabela, né? Ganhando do Ceará lá no Ceará. Ontem aplica uma goleada no Avaí, que chegou o Lisca doido lá. Mas o principal de tudo é aquilo, a escalação. Eu gosto dos Cavaleiros, viu, Passa? É lógico. Os Cavaleiros do Zodíaco. Rogério, eu sempre falo aqui no programa, vai ser para mim o melhor treinador brasileiro em atividade. Né? Mas é teimosia. Mas é teimoso, quer escalar, bota os Cavaleiros, bota as cobras com veneno, pô. As cobras que Cobra pica. criada. Sabe? Olha lá, o time do São Paulo é aquele de ontem. É o de ontem. É o de ontem. E se o Arboleda estiver bom, apresenta o Arboleda. Zagueiro de seleção brasileira. E aí depois você vai ver. No lugar do Léo, né? Porque o outro menino tá jogando bem. O Nicão foi contratado, o cara tá machucado, então não vai poder contar mais essa temporada. O ataque, tá vendo que quem faz gol é Caleri e Luciano. Não inventa lá que. Tudo bem, ontem o Éder fez gol, jogador de seleção italiana, tá mais para terminar a carreira do que para começar. Mas os 2 atacantes principais do São Paulo, independente de como esteja, é Luciano e Caleri. Pro meio campo é aquilo mesmo, o Alisson de um lado, Patrick do outro. E o Patrick tá na melhor temporada dele. Né? Jogando bem. Não, e gols também. Ele nunca fez tanto gol quando ele estava com a camisa do São Paulo. Quer dizer, essa cavalaria que vai repetir lá contra o Del Valle, lá em Córdoba. O Del Valle abriu até mão. Ele vendeu o ingresso para o São Paulo, ele não quis. Abriu mão de uma parte Abriu da mão carga de ingresso. 12 mil ingressos. Vai ter só São É Paulo. um São Caetano equatoriano. Então, Um time de um Vai projeto. ter pouca 1.500 torcida, torcedores do Equador, o resto do estádio é São Paulo. Tem Não. pouca torcida. já garante logo aí vaga na Libertadores do ano que vem, já se planeja para a temporada que vem, que planejamento conta muito com o time, né? Você tem que o time que vai chegando, vai passando, o dinheiro vai caindo, né? Vai chegando a moeda. Se você faz planejamento com um time ruim, esquece. Não vai Sem entrar grana dinheiro. também não Não tem vai jeito. entrar dinheiro. Sem grana não tem E planejamento. ainda assim, o São Paulo, com toda dificuldade, passa. Para mim, está entre os 6 melhores elencos do país. Mas nem para estar disputando a 8ª colocação, a 7ª. Você pega o elenco do São Paulo, Já ele é tiramos mais caro do danadinho. que do Inter, do que do Fluminense, que está ali na frente. Para mim, ali varia entre Atlético Mineiro, que não está bem na temporada, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Os 5. Mais caro mas em termos de qualidade, você não acha que tá equilibrado? Aí se você contrata e a gente vê que tem jogadores importantes, de repente não veste a camisa como se deveria estar vestindo, jogando como tem que estar jogando, o cara do Nicão, que não veio barato. É o principal jogador do atual campeão da Sul-Americana, que é o Atlético Paranaense. Ele sai, ele é campeão Então, e vem. é um time mais competitivo, talvez. Então, mas aí eu gostei ontem da volta do Luan, né? É um jogador importante. Isso é bom. Juízo, Luan. Tem um futuro pela frente, irmão. E antes de tudo, mandar um abraço pro meu amigo Sormani. Saudade, Sormani. É mesmo. E esse é um programa saudade. de informação. Não, então... o Sormani e o Fatscani. Eu acompanho os caras, eu gosto de ver todos os programas, né, Passa? Lógico. Você assiste tudo, né? Lá no Vejo Ninho. tudo. Aqui no... E de vez em quando a gente tem que ir atento no banheiro, né? Que isso, olha o nosso velho homem. Programa de informação, né? Só isso. E vocês acham que o título da Sul-Americana nesse sábado pode fazer o São Paulo ganhar ainda mais moral para terminar numa colocação melhor no Campeonato Brasileiro? Ou o título da Sul-Americana vai se transformar naquela coisa, a gente já conseguiu a vaga para Libertadores, vamos fazer o nosso aqui, pelo menos garantir meio de tabela? Não, ganhando a Sul-Americana dá moral para jogar mais ainda no Brasileiro, mais tranquilo. Como o Bruno falou, ganhamos a Sul-Americana e vamos largar. Como é que larga no Morumbi, que a torcida do São Paulo está compadecendo quase todos os jogos? Média de público aí, 35, 40, 50 mil pessoas. Então não tem como não. A torcida do São Paulo está ajudando na parte de comparecer, que ajuda o clube financeiramente, com o dinheiro da renda, tudo ali, o estádio, em volta do estádio, tudo, né, alimentação, tudo, conta com tudo. Ganhou, só dá mais moral para a torcida aí, continuar ajudando, e o São Paulo joga mais tranquilo. E até Ontem em deu cima... quase 40 mil pessoas no Morumbi, negócio 8 fantástico. da noite, um frio desgraçado. Contra o Avaí. Contra o Avaí, quase 40 mil pessoas. Não dá para reclamar da torcida do São Paulo. É que é uma torcida... por que ela chia tanto? Por que vai a tanto? Porque ela não ganha títulos há muito tempo. E o clube sempre foi um clube extremamente vencedor. Né? Extremamente vencedor. O único clube brasileiro ainda que tem 3 mundiais. É o único clube brasileiro com 3 mundiais, 3 Libertadores, 6 vezes campeão brasileiro, extremamente vencedor. Então eu entendo o posicionamento do torcedor de pegar no pé, como era o Corinthians, que ficou 22 anos na fila até 77. Era um inferno, pô, o jogador do Corinthians, porque era vaiado, grandes jogadores
nossa, foram afastados do Corinthians. Eu me lembro muito bem. Por quê? Porque ficava um clube do tamanho do Corinthians sem ganhar título, é problema. Não pode. Se fosse um time que nem o Palmeiras agora, o Palmeiras perdeu uma Libertadores em casa para um time inferior, que é o Atlético Paranaense, e saiu da Copa do Brasil, outro time inferior, para o São Paulo. Não teve chadeira. Sabe por quê? Porque a torcida está acostumada a ganhar títulos. Então, a torcida já está acostumada a ganhar títulos. Se o Palmeiras tivesse há 10, 12 anos sem ganhar título, imagine essas duas desclassificações do que você. Cairia o Abel. Até o Abel cairia. Até a Leila. Então, tudo é questão momentânea, tudo é uma questão de momento. Futebol a gente tem que estar muito rodado para entender o quanto é pontual determinadas situações no futebol. E aí, até falando de torcida, momento, é necessário ressaltar, a gente até já trouxe essa informação aqui, que para a partida contra o Independente Del Valle, o São Paulo vai ter quase 90% do estádio ao seu favor, né? O que anula um pouco essa coisa de campo neutro, né? O São Paulo deve jogar com 90% do estádio ali pulsando com a torcida do São Paulo. Vai ser como jogar em casa. E isso coloca uma obrigação no São Paulo de ter que vencer o título diante do seu torcedor. Aumenta mais essa obrigação? O que você pensa, Fábio Piperno, Bruno Prado? Também queria ouvir o Nilson e o Vampeta. Não, São Paulo, sem dúvida nenhuma, vai acabar jogando em casa. São Paulo é ínfimo, tem um clube gigante na América do Sul. O Del Valle é um emergente. O São Paulo é um clube de imensa torcida. O Del Valle é uma espécie de São Caetano lá do Equador. É aquele São Caetano do grande fase. Do início dos anos 2000, exatamente. Um time da grande São Paulo, um time grudado aqui na capital, um clube grudado aqui na capital, e que teve um momento em que ele brigou de igual para igual com os grandões. Foi vice-campeão de Libertadores, 2 vezes vice-campeão brasileiro, pouquinho depois ganhou um campeonato estadual. O Del Valle é algo mais ou menos parecido. É um clube com um projeto muito bom, projeto inclusive de revelar jogadores, de buscar know-how lá da Europa, trabalha com técnicos europeus há muito tempo. É um clube que tem um investimento é um clube empresa, né? Um investimento empresarial sólido, e está grudado na capital Quito, de uma cidade que está grudada em Quito. Mas primeiro, não é um clube da capital. Segundo, não é um clube de torcida. É exatamente São Caetano. Então, imagina um São Caetano jogando contra o São Paulo, uma final em campo neutro. Obviamente, o grandão vai jogar praticamente em casa. E eu acho assim que... Rapidinho, Piperno, rapidinho que a gente vai ser o campeonato, pode ser Pan. O campeonato da virada do São Paulo. Agora sim, estamos também na Rádio Jovem Pan com o bate-pronto, falando aqui desse São Paulo, que nas últimas horas bateu o Avaí por 4-0 no Morumbi, com direito a golaço do Patrick de voleio. E a gente está aqui já projetando essa decisão. São Paulo que vence, ganha ali aquela confiança importante para a decisão do sábado contra o Independiente Del Valle, Copa Sul-Americana. O Fábio Piperno está com a palavra falando aqui dessa decisão. São Paulo vai ter 90% da capacidade do estádio. A torcida vai em peso. Tô vendo vários tricolores aí comprando passagem, ou até mesmo os que vão de carro. Não, com certeza. É capaz ficou de... entusiasmado ontem com o gol do Patrick. Vou trabalhar na eleição, Nilson, não vai dar. Tem um pouco de tricolor, ele falou. Tem um pouco de tricolor. Minha mãe é Nossa, tricolor, Piperno, Dona Isaura, um beijão pra ela. Será que isso aumenta a obrigação do São Paulo em cima desse título, ter a torcida ao seu favor no estádio? Vai ter 90% do estádio ali pulsando pelo São Paulo. Será que aumenta ou não aumenta? Fábio Piperno com a palavra, tive que interromper ele porque a gente abriu também agora no rádio. São Paulo vai jogar praticamente em casa, toda a torcida a seu favor, vai jogar contra uma boa equipe, uma equipe que tem um belo projeto de empresa, como era o nosso São Caetano aqui 20 anos atrás. É uma equipe, um clube que está instalado na Grande Quito, não é exatamente na capital, mas é coladinho à cidade, como é, por exemplo, São Caetano de São Paulo. Agora, não tem torcida, ele está começando a construir uma bela história, mas tem ambição, tem um pé lá na Europa, traz toda hora profissionais da Europa para trabalharem no clube. Eu acho que é um clube que vai longe, tem tudo para fazer uma ótima final contra o São Paulo, mas de fato São Paulo vai jogar com todo o estádio a seu favor. Lembrei agora do Miguel Ángel Ramírez, né, que quase pintou no Palmeiras. O Palmeiras viajou para o Equador. E o São Paulo limpando a barra da Conmebol, porque o ano passado, a Conmebol, a final lá da Sul-Americana no Estádio Centenário, foi um grande fiasco de público, Atlético Paranaense e Bragantino.
Esse ano, não. A torcida do São Paulo deve quase lotar o estádio Mário Kempes, limpando a barra aí do torneio. E o Flamengo, na final da Copa Libertadores, né, deve lotar também o estádio mais uma vez. Já estou até acompanhando algumas notícias que tá faltando hotel, tá faltando até passagem aérea aí, porque a torcida do Flamengo já se programou já faz um tempinho, né? Quando passou do Vélez, ali naquele jogo contra o Vélez. Ontem na saída... Eu vou falar a verdade, parceiro. Os caras querem copiar a Europa, é diferente, ó. Final de Libertadores tem que ser no Brasil, no Maracanã. Libertadores é aonde, vô? Eles querem fazer que é no Japão. Libertadores é América do Sul. Sul-Americana, bota nas capitais, é o fácil acesso ao torcedor. Sabe? Nada contra ir pra cola. Nada igual. Brasil. No Brasil, quiser fazer São Paulo, no Bahia, Estádio Copa do Mundo, Rio de Janeiro, acesso é fácil. Buenos Aires, Montevidéu, capital. As principais cidades do país, Santiago. Esse estádio o cara tem que ir lá pra... tem um monte de estádio na capital que é bom também. Aí o cara chega aqui, torcedor de São Paulo. Vai ter que ir até Buenos Aires depois, mas se for de onde, até Córdoba, diz que dá quase 8 horas, né? Sim. Aí chega lá, desembarca, depois eles querem que tenha estádio lotado. Vai ter estádio lotado. Ontem ele não sabe nem quem vai dar, afinal. Mas você acha que isso... Aí a pessoa ser Del Valle e quem é no outro aí... Atlético Goianiense. A gente viu ontem... A única coisa boa não desmerecendo o título da Sul-Americana do Atlético Paranaense foi o show. Antes. O show foi bom, Zé Vaqueiro, eu acho. Do Atlético Sul-Americana, foi. Barões da Pisadinha. Barões, Atlético. Foi melhor que o jogo, irmão. Barões da Pisadinha. 1x0, gol do Nicão. Gol do Nicão, Mas você acha que... Ontem uma moça na saída do Morumbi... Sul-Americana, igual aqui. Falou, Nilson César, eu sou ouvinte, sou fã de vocês aí. Eu falei, obrigado. Ela falou, eu tô tão triste. Eu falei, mas por que você tá triste, minha filha? Se eu tivesse uma geladeira nova, bem valiosa, eu ia vender a minha geladeira para ver o São Paulo. Olha o que a moça falou. Guarde se eu tivesse uma geladeira nova, bem valiosa... Guarde sua geladeira e depois você vai botar comida no chão, viu? Eu falei, sabe o que você faz? Fica lá, bota uma gelada lá na geladeira... Fica curtindo a Jovem Pan, vê a imagem, né? Eu venderia a minha geladeira para ver o São Paulo. Você vê o fanatismo do torcedor, hein? Depois ela vai ver onde ela vai botar a comida dela. Independente de se ganhar ou perder, viu, que eu tô falando. Vai ficar sem a geladeira, sem a gelada, se botar o ovo, se botar lá verdura, legumes, água gelada. Não vende a geladeira, não, né? Fica com a sua geladeira e torce que vai passar na Jovem Pan.